boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Fundação José Neves. Neste caso vamos discutir como é que se escolhe ou como é que é o processo de escolha de um percurso escolar, de quais os cursos que podem ser escolhidos por um jovem, como é que se processa essa escolha e quais são as dúvidas e os obstáculos e como ultrapassá-los e, no fundo, também percebermos que às vezes muito por trás destas indecisões e destas dúvidas há uma grande dramatização que se calhar não tem assim grande sustento. Para esta conversa temos o Martim Pereira, um jovem que teve muito recentemente que lidar precisamente com estas dúvidas, e o José Pedro Marques, que é o pai, e que teve precisamente do outro lado que lhe dar o apoio nesta grande decisão que foi por que curso seguir e por onde investir as suas qualificações. Eu sou o Alexandre Homem Cristo e vou moderar esta conversa e começava já por perguntar ao Martim como é que foi este processo desde o início, ou seja, quando é que o Martim percebeu para que curso é que queria investir o seu tempo e quais eram as opções que tinha à sua frente e, sobretudo, como é que chegou a essa escolha e qual foi o percurso, enfim, de reflexão que o levou à escolha que tomou? Bom, desde já, boa tarde. A escolha do meu curso foi algo bastante recente, ou seja, eu só no final do 12º ano é que consegui mesmo ter uma escolha a sério sobre o que é que queria seguir. Claro que já tinha alguns interesses, penso que já desde o início do secundário, que eu e pela experiência que tenho os meus colegas também, vamos sempre tentando perceber que interesse é que temos e depois tentamos seguir esses interesses. No meu caso, começou por ser engenharia e também a parte da gestão, e foi mais por aí que eu tentei ir, e foi por aí que eu consegui chegar à ideia do meu curso. Mas Martim, e como é que, só que antes de passar a palavra ao pai, que o pai que também certamente que acompanhou esse processo de perto, mas e os amigos ajudaram a refletir, ou seja, fizeram uma reflexão em conjunto, trocaram impressões, procuraram pelos vossos próprios meios encontrar algumas respostas, porque imagino que tivessem muitas perguntas, não é? Muitas dúvidas de informação. Os amigos, dentro dos amigos, houve esse entre-apoio? Sim, no meu caso sim, houve. Nós estávamos todos na mesma situação e tínhamos todas as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Também sentimos que a escola também ajudou. Também tivemos, por exemplo, sessões com a psicóloga da escola, uma psicóloga vocacional. Mas eu sinto que ajudámos-nos muito uns aos outros, porque cada um tinha a sua ideia e alguns tinham informações algo diferentes das outras, e eu lembro-me de debatermos isso entre nós, e eu acho que a informação que foi surgindo daí dessas conversas foi muito importante mesmo. Olha, então, dessa informação eu passo a palavra agora ao pai. Ou seja, se o Martim trocou impressões com os amigos, tentou, através dos amigos, preencher um bocadinho os vazios informativos que tinha, um bocadinho para se orientar, qual foi o papel da família? Ou seja, como é que os pais olham para um filho que tem tantas dúvidas e como é que os pais conseguem ajudá-lo a tomar as decisões que ele tem que tomar? Desde logo desdramatizando um pouco esta escolha e dizendo-lhe que é uma escolha importante, naturalmente, mas não é decisiva. Nós vamos fazendo um caminho, vamos fazendo as nossas escolhas e inclinando para aquilo que estamos mais vocacionados e que nos sentimos mais felizes. Eu sempre tentei retirar pressão a este momento. Fomos construindo estas decisões ao longo de alguns anos. Naturalmente que quanto mais se aproximava o momento, mais tensão havia, e o Martim estava muito preocupado com a questão formal, com a média, se teria a hipótese de ir para o curso X, o curso que estava na moda, e então estávamos ali a falar de décimas, mas eu sempre tentei-lhe dizer que filho, vamos por aqui, vamos tentar recolher o maior número de informação possível, vamos ouvir pessoas, vamos fazer aqui um percurso de maior informação para uma escolha mais acertada. E foi isso que eu tentei fazer, desmistificar o preconceito de esta escolha será decisiva e se errares,
a tua vida está estragada. Não, eu próprio tive no meu percurso académico alguns zigue-zagues, fui por um lado e depois acabei por ser outra coisa, comecei na Sociologia, acabei na Comunicação Social, portanto ele tinha aqui um exemplo vivo de que, sendo uma escolha naturalmente importante, não é uma escolha decisiva e irreversível, e o que importa também é que sejamos felizes nesse caminho e que a angústia não seja demasiada, porque essa angústia prejudica-nos até na própria prestação que temos, quer escolar, quer menos pedagógica, até em termos sociais, não é? Exatamente, José. E esse é um ponto que eu gostava de sublinhar, que é desdramatizar. É de facto importante desdramatizar a escolha, até porque a tendência é precisamente acontecer aquilo que aconteceu com o Martim, que é perceber que há ali um percurso escolar no secundário que vai todo culminar numa escolha e, portanto, há uma certa pressão sobre essa escolha e, portanto, é normal que os jovens sintam que há um grande impacto na sua vida dessa escolha, mas a verdade, nós mais crescidos já passámos também por esse momento e sabemos que não é assim tão dramático quanto isso e que há muitas hipóteses de mudar de percurso. Martim, perguntava, essa reflexão, quais foram os critérios? Quer dizer, cada um tem os seus, não há respostas certas, não é? Mas quais foram os critérios que, nas várias opções existentes, levaram mais para um lado ou para o outro? Foi a pensar na empregabilidade, foi a pensar nos gostos ou nos interesses mais pessoais, foi por inspiração, enfim, de alguém que se conhece e que se gosta muito e que, enfim, se pôde observar como é que foi o percurso de carreira, enfim, quais foram os critérios assim, mais diferenciadores que levaram para essa escolha, Martim? Bom, foram vários, não é? E a empregabilidade, como disse logo, foi de facto um dos mais importantes. Eu sempre tive a ideia de que era muito importante eu também ter saída no meu trabalho futuro. Mas claro que os gostos e as preferências também foram determinantes. Eu já, como já tinha dito, eu já tinha algumas áreas em que tinha interesse e essas áreas é que me levaram à escolha final. Mas para além disso temos outros critérios que se calhar não são tão importantes quanto estes, mas por exemplo o prestígio da universidade, foi importante para mim, e também a localização das universidades foram dois fatores assim que me lembro agora que foram também importantes, se calhar não tanto como os outros, mas foram decisivos na minha escolha. É curioso, essa resposta coincide em muitos aspectos com aquilo que é também muito habitual. Nós olhamos sempre para o prestígio das instituições porque, apesar de tudo, também está um bocadinho ligado com a empregabilidade, não é? Quer dizer, o mercado de trabalho também olha, não é só para a nossa formação, mas onde é que essa formação foi realizada. Eu ia perguntar, em relação à empregabilidade ainda, como critério importante, e agora ainda aqui para o Martim e depois para o José, mas ainda começar pelo Martim. É difícil cada vez mais nós termos uma ideia de empregabilidade futura, porque, enfim, o mundo é cada vez mais veloz nas suas mudanças. A empregabilidade, até que ponto, ou seja, é que a empregabilidade pode encaixar aí como uma espécie de área transversal, ou seja, há muita gente que diz, por exemplo, que as áreas das engenharias, nomeadamente, são ótimas porque têm um leque amplo de aplicações futuras, menos do que outras profissões. Quer dizer, que visão de empregabilidade é que esteve por trás, Martim, dessa reflexão? Ok. Foi algo É mais verdade concreto, só para concretizar, se foi algo mais concreto ou se foi uma tentativa de ser o mais amplo possível? Ok, como disse, a área das engenharias é de facto conhecida agora recentemente por ser toda a gente admitir que de facto é uma área que no futuro continuará a ter bastante saída e bastante empregabilidade. Mas também claro que eu fui procurar alguns dados e hoje em dia temos esses dados disponíveis sobre a empregabilidade, e especificamente na área de engenharia e na área de engenharia e gestão industrial, que é o que eu estou a fazer agora, sempre vi que a empregabilidade era bastante alta. Mas claro que eu, ou seja, eu escolhi este curso também
competências que vou adquirir não só pela empregabilidade que ele me traz como profissão, ou seja, eu sei que com este curso eu posso ter diferentes tipos de conhecimentos que até me podem levar a fazer outras coisas, ou seja, daí a empregabilidade pode não ser tão objetiva quanto isso, mas eu acredito que apesar de tudo dá para ter uma ideia bastante real do que é a empregabilidade hoje em dia. Eu agora passava então a palavra ao José e perguntava-lhe precisamente sobre esta questão, que é quando um filho tem este debate com a família e coloca a questão da empregabilidade, e nós não fazemos ideia, nós pais, não fazemos ideia o que é que vai ser o futuro daqui a 10 ou 15 anos, quanto mais numa vida ativa de 40 anos, não é? Ou mais. Qual foi o conselho que conseguiu dar ao Martim e que tipo de fontes? Porque o Martim estava a falar de informação por exemplo, a Fundação José Neves tem, por exemplo, o portal de dados do Brighter Future, que tem muita informação, mas quer dizer, que informações ou que dados é que conseguiu trazer à reflexão do Martim? Desde logo, esta questão da empregabilidade é de facto importante. Todos nós queremos que o nosso filho tenha um emprego bom, que se sinta realizado e de preferência que ganhe bem, não é? Para levar uma vida mais confortável. Isso esteve sempre presente portanto, nas nossas conversas, que chegaram a ser, inclusive, algumas discussões, mas discussões saudáveis. O Martim tinha a ideia, por exemplo, de ir para o estrangeiro, chegámos à conclusão que não havia grande mais-valia nesta altura, em termos de licenciatura, em fazer esse tipo de opção, e depois, uma questão fundamental, adequar o perfil do Martim também ao seu futuro, ou seja, ele desde logo, por exemplo, a área da saúde ele não a queria, a área das ciências sociais foi logo e humanas e a área das letras ficou logo afastada desde o início, desde o secundário, e depois começámos esse caminho, esse percurso a tentar reunir informação. O guia da Fundação José Neves foi fundamental porque é um guia muito prático, é um guia que tem passos muito concretos, são passos simples, estão bem explicados e nós tentamos fazer isso. Uma das dicas que nos foi fornecida e que eu tentei fazer foi ir com o Martim falar com pessoas que têm experiência profissional já bastante sólida e que lhe pudessem transmitir os seus conhecimentos. Isso foi absolutamente fundamental porque foi credível e o Martim percebeu que nem sempre aquilo que nós achamos que será o nosso futuro vai ser exatamente assim. O leque de opções, nós tentamos que um curso não fosse demasiado fechado, ou seja, fosse mais universalista, que tivesse várias saídas para que, fechando-se uma porta, pudesse abrir outra. E foi foi esses os conselhos que eu lhe fui dando ao longo deste tempo e acho que acabou por resultar bem. Eu destacaria aqui duas ideias que me parecem muito importantes, que é a ideia de que cada um tem o seu percurso, ou tem os seus gostos, e tem o seu, enfim, tem as suas ambições, quer dizer, todos nós somos o que nós quisermos ser, não é? Portanto, e há muitos gostos possíveis e, portanto, esta ideia de adequar o percurso àquilo que era o perfil do Martim é muito importante e não tentar encontrar aquelas soluções únicas como se houvesse uma resposta certa, quer dizer, há uma resposta certa para cada um e às vezes nós próprios temos várias respostas certas porque temos gostos diferentes, não é? E portanto também não temos que ficar fixados nisso. E a outra ideia que eu queria destacar é esta ideia da informação ter que ser credível e portanto o Martim e o José já falaram de bases de informação, como os portais onde há dados estatísticos sobre empregabilidade, ou contactar com pessoas que tenham carreira nessas áreas, ou até, por exemplo, visitar instituições, não sei se tiveram a oportunidade de o fazer, ou pelo menos conhecer as universidades antes de aplicar as candidaturas. Portanto, há aqui um grande potencial de informação, claro. Agora, há informação que é mais fidedigna, ou pelo menos mais fiável do que outras. Eu ia perguntar ao Martim, assim mais já estamos perto do final da nossa conversa, ia perguntar ao Martim que conselho poderia dar a jovens que ainda não chegaram ao momento em que o Martim já chegou, portanto ainda não fizeram a sua escolha e que estão muito provavelmente agora a preparar essa escolha, com algumas angústias, com algumas incertezas.
agora que o Martim já passou essa fase da sua vida, que conselho é que poderia dar a esses jovens? Bom, até poderia dar 2 conselhos fundamentais e são 2 ideias que nós já falamos aqui, mas que considero ser muito importantes. Um que foi meio que um erro meu, que foi o de, lá está, dramatizar um pouco a escolha. Acho que para quem vai, de facto, para esta situação de escolher o seu percurso académico, acho que realmente pode perceber que esta decisão não é final, não é determinante na vida e que daí não é preciso dramatizar tanto. E outro conselho, que é o que eu acho que fiz e fiz bem, que é procurar bastante informação, e lá está, informação fidedigna, que lhes dê a possibilidade de tomar uma decisão pensada, e uma decisão que, se for pensada, tem tudo para ser correta. Muito obrigado, Martim. Parece-me um excelente conselho que vai recuperar muitas das ideias-chave que temos discutido. José, faço-te a pergunta agora do lado das famílias, que é, da sua experiência, o que é que pode dizer aos pais que estão agora a tentar ajudar os seus filhos a tomar esta decisão, para além da ideia que agora também foi sublinhada pelo Martim, mas que o José também já tinha dito, de não dramatizar esta escolha? Que outros conselhos poderia dar a esses pais? Eu acho que, desde logo, temos que dar alguma autonomia nessa escolha. Tem que ser os filhos, primeiro, a demonstrar interesse por uma determinada área. Não podemos pensar que, se na família somos todos médicos, ok, ele terá que ser médico. Não. Tem que ser o próprio jovem a escolher o seu percurso. Depois, sim, informação, muita informação, fidedigna, e há muita coisa onde podemos procurar, nomeadamente se forem ao site da Fundação José Neves. Há as estatísticas de empregabilidade, há os cursos com melhor ranking, há saídas profissionais para todos os gostos e feitios. Muita informação, ponderação e depois, sim, tomar a decisão que nos parece correta. Nunca vamos saber se ela foi a melhor, mas foi uma decisão. Também dizer que hoje o mundo profissional não é o mundo de há 30 anos, em que nós iniciávamos uma carreira e, passado 30 anos, reformávamos na mesma carreira e no mesmo emprego. Hoje há muitas profissões que vão acabar, vão surgir novas oportunidades, o mundo está em total reconstrução, digamos assim, e temos que projetar um pouco o futuro, ou seja, não podemos ficar presos ao que é o dia de hoje, mas dar os melhores conselhos e depois liberdade e autonomia total, sem dramatismos, porque o que interessa é que sejamos felizes. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Martim. Acho que foi uma excelente conversa que expôs realmente os lados mais difíceis ou mais desafiantes desta escolha, mas também mostrou-nos como há muitas soluções e que basta termos os passos certos de informação, de ponderação, de discussão e depois de calma na hora de decidir, porque nada é irreversível e sem dramatismos consegue-se chegar a bom porto. Muito obrigado por esta conversa, desafio-vos a todos a consultar o guia da Fundação José Neves sobre este assunto e desejo-vos uma continuação de bom dia. Muito obrigado. Obrigado.